A luta antimanicomial, esse nome esquisito, né, nome complicado, é contra manicômios, antimanicômios. Provavelmente a maioria aqui nunca tenha visto um manicômio. Tudo continua bem, se a gente continuar todo ano, sempre tendo essa atitude de luta, nunca haverá, no Brasil pelo menos, nunca haverá um manicômio. Manicômio também conhecido como hospício, é onde se internavam os chamados loucos. Então, existe um movimento mundial chamado Reforma Psiquiátrica, que é um movimento de humanização dos cuidados à população que sofre transtornos mentais. E aí a luta antimanicomial no Brasil é parte desse movimento maior no mundo chamado Reforma Psiquiátrica. Por quê? Porque o que acontecia dentro dos manicômios era simplesmente muito cruel. Os manicômios, eles eram apenas depósitos de pessoas. Então não havia mesmo um tratamento ali, entende? Não havia realmente uma preocupação terapêutica em cuidar do sofrimento mental daquelas pessoas, dar-lhes autonomia e fazer com que elas pudessem conviver de maneira construtiva na sociedade. Não, eram simplesmente depósito de pessoas, com tratamentos desumanos, como a eletroconvulsoterapia, que é o choque na cabeça, né? Que, entre outras formas de tratamento, a maioria delas abandonadas, inclusive, abolidas completamente. E aí, então, a gente tem, desde o comecinho dos anos 80, final de 70, comecinho dos 80, o movimento da reforma psiquiátrica no Brasil ficou conhecido como a luta antimanicomial. E aí, é claro que é muito importante para nós da psicologia, por isso que é uma data que a gente sempre reforça essas questões, a gente sempre comemora de alguma forma. Não sei se comemorar é a melhor palavra, né? Porque, como diz o nome, é uma data de luta contra a possibilidade de se voltar a tentar colocar as pessoas dentro de manicômios. Vocês vão ter oportunidade de estudar isso mais a fundo, de estudar essa história com mais detalhes, não é? Tem um livro bastante conhecido, estou tentando lembrar exatamente o nome, é algo assim, O Holocausto Brasileiro, que fala do manicômio em Minas Gerais, na cidade de Barbacena, onde muita gente morreu. E histórias escabrosas, assim, de gente morrer esquecida no pátio do manicômio, entendeu? A pessoa deitou, ficou ali, apodreceu, ninguém foi lá ver, entende? Esse tipo de coisa, assim. Costumava se encarcerar também por muitos motivos morais, né? Então, as pessoas eram encarceradas no manicômio porque traiu o esposo, porque foi pego fumando maconha, porque era indisciplinado, esse tipo de coisa, né? Tem esse filme, O Bicho de Sete Cabeças, que retrata essa realidade, né? Com o Rodrigo Santoro, que vai para um manicômio porque foi pego fumando maconha. E aí mostra a realidade, um pouco da realidade muito difícil. Então, na virada ali para o novo século, para o século XXI, que aí ganhou mais força e veio a se tornar uma lei. E aí, então, a gente tem a lei que estabelece os Centros de Atenção Psicossocial, CAPs. Eu tive a oportunidade de trabalhar num CAPS logo que eu me formei, trabalhei por um ano, e são os substitutos aos manicômios. Então, no CAPS é completamente diferente. O CAPS é numa casa, tem oficinas, tem atividades, tem psicoterapia também, tem médico, psiquiatra, tem enfermagem, tem assistente social. A pessoa pode ficar o dia inteiro ali e é aberto. Ninguém fica mais amarrado, ninguém fica trancado numa cela, nada. Essas coisas, elas foram, em boa parte, abolidas. A gente ainda tem alas psiquiátricas em muitos hospitais, ainda existem alguns manicômios. É uma luta permanente para não dar passos para trás. Nos últimos 2 ou 3 anos, a gente teve sérias ameaças
às políticas de atenção psicossocial no Brasil. Uma série de ameaças assim de retrocessos grandes. Então é uma luta permanente para que não haja esses retrocessos, que é uma luta por um trabalho que seja verdadeiramente humanizado, de atenção às pessoas em situação de sofrimento mental. As pessoas passavam a vida inteira internadas é que um outro nome é asilo, né, porque é uma instituição asilar. Ficava a vida inteira internado nos manicômios, a família simplesmente largava lá, não queria mais saber. E aí, conforme os manicômios foram sendo fechados no Brasil, essas pessoas não tinham para onde ir, porque as famílias não queriam saber de receber de volta aquela pessoa. E aí, então, foram criadas as residências terapêuticas, que são, em alguns modelos, é uma vilazinha mesmo, sabe? Que as pessoas têm uma casa, assim, para elas morarem, porque, simplesmente, senão vai ficar na rua, porque a família não quer mais saber. Então, isso é a luta antimanicomial no Brasil, que envolve também criticar o uso excessivo de medicação, né? Porque o manicômio não precisa ter muros. Existem manicômios sem muros, inclusive, né? Quando a pessoa está entupida de medicação, não é? Muita gente, inclusive famílias, acabam pressionando para dar muita medicação porque não quer saber de tratamento mesmo, quer saber que a pessoa fique quieta. Porque existe muito preconceito ainda de que a loucura leve as pessoas a serem violentas. Os loucos são tão violentos quanto os ditos normais, tá? Então, tem louco agressivo? Tem. Assim como tem normal agressivo. Tem louco pilantra, safado? Tem. Assim como tem muito normal safado também. É normal, muitas aspas nesse normal aí, né? Então, nesses aspectos, assim, são como quaisquer outras pessoas. Esse medo não se justifica. Existem situações difíceis que a gente chama de crise? Existem, mas aí tem meios de se trabalhar com as crises. Eu trabalhei 1 ano, nunca apanhei, tá? Nunca apanhei, nunca aconteceu nada comigo, foi sempre muito tranquilo. Isso não quer dizer que eu não tenha lidado com crises, lidei com crises bem puxadas mesmo. Mas sabendo trabalhar, não tem risco nenhum. Mas é que muitas vezes a família perde a paciência, não quer mais saber de cuidar daquela pessoa. Que é claro, né? Tô falando assim, elas não representam um risco, não são agressivas necessariamente, ok. Mas é claro que é uma situação difícil, uma situação puxada para a família, né? Ter alguém com sofrimento mental na família. Os CAPs, eles não são para nenhuma forma de deficiência intelectual. O CAPS não atende as pessoas com síndrome de Down, não atende autista e assim por diante. É para psicose, os diversos transtornos em que a pessoa delira, tem alucinações, tem comportamento muito fora, né, do esperado para o convívio, né? São mais essas situações mais críticas. Em torno de, no máximo, 1,5% da população tem algum transtorno mental. Essa é a média mundial, segundo a OMS. Então, é disso que se trata a luta antimanicomial. É a gente lembrar sempre de que é preciso defender esse tratamento humanizado, porque, na verdade, essa bandeira, ela diz respeito ao nosso trabalho, ela diz respeito a defender um trabalho humanizado, um trabalho sério, um trabalho que promova a autonomia, que seja libertador em qualquer âmbito, não somente em CAPS. Para a gente que trabalha com escola, na luta antimanicomial, é a gente questionar sempre a excessiva medicalização de crianças e adolescentes. Qualquer coisa, enfia remédio em criança, enfia remédio em adolescente, dá-lhe Ritalina, dá-lhe Concerta, ou qualquer outra coisa aí, que é TDAH, porque é isso, porque é TOD, porque não sei o que lá. Em vez de se resolver problemas pedagógicos com pedagogia, resolve-se com remédio. Existe diferença entre psicose e loucura? Loucura é um nome mais genérico, né? Loucura é um termo mais geral, assim, muito impreciso, inclusive. A gente até usa o termo loucura. Quem trabalha na saúde mental não tem receio nenhum de chamar de louco mesmo. Até entre as pessoas com transtorno mental, isso vira uma piadinha também. Fazem piada com isso, inclusive. Mas loucura é um termo muito impreciso, porque ele é muito amplo, né? Psicose, sim, que é um termo mais preciso.
A psicose é uma estrutura de personalidade, né, de funcionamento da mente, geralmente marcada por delírios, por alucinações, pode apresentar comportamento estereotipado ou bizarro, incomum. Essas são algumas das características da psicose. A esquizofrenia é uma das psicoses, por exemplo, talvez a mais conhecida. Aí, para a psicanálise, psicose é uma estrutura da personalidade, neurose é outra. A neurose é a estrutura da maioria de nós. Nós que somos loucos que não deliram. Nós somos neuróticos, né? Aí o neurótico ele é caracterizado por o quê? Culpa, organização, ordem, começo, meio e fim, que é o que a vida exige da gente, esse tipo de sociedade exige da gente, que a gente esteja organizado, a gente é educado através de uma moral cheia de culpa. Isso é a neurose. Nunca foram encontrados, por exemplo, questões neurológicas, anatômicas, com relação aos transtornos mentais. Inclusive, essa é a diferença. Quando a gente fala transtorno mental, esse é um termo técnico, são todas essas formas de loucura que não tem alteração física nenhuma. Então, você vai fazer qualquer exame que você quiser, ressonância, tomografia, eletroencefalograma, não vai apontar nada. Aí tem os distúrbios neurológicos, que sim, que aí você tem um problema neurológico envolvido. É a história da pessoa que, evidentemente, acontece em um certo meio. Acontece que a gente não tem como dizer assim, é esse tipo de meio que deixa a pessoa doida. Não tem como afirmar isso. Mas a gente tem aí as teorias que descrevem a evolução, né, a gênese, como a gente fala, da formação da personalidade. E aí, então, sim, ao longo da formação da personalidade é que vai aí se desenhar qual que vai ser a estrutura dessa pessoa. A esquizofrenia, por exemplo, ela vai se manifestar no máximo até 21, 22, 23 anos. 24 anos, no caso mais tardio. Assim.